hoje a minha ideia é falar dessa parte mais dinâmica. Eu não gosto muito de teorias, eu gosto daquela coisa mais dinâmica que nos faz aproximar, né, mais do contexto, nos faz meditar a respeito da palavra do Senhor. E uma coisa que a gente vê muito se dizer um exemplo, né, é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Muitas vezes a gente se pega e fala, não, isso aconteceu porque Deus permitiu. Mas até que ponto será que isso é a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é a nossa santificação. Sim. Mas nessa hora muitas pessoas falam assim, mas isso aconteceu porque Deus permitiu. Tem aquela vontade do homem, né, que a gente tem em comum. As filosofias ensinam isso. Elas dizem que existe a vontade real e a vontade permissiva de Deus, mas isso não acontece. O que acontece é Romanos 12, versículo 2, dentre tantos, esse é um. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ela é de uma forma, algumas traduções não está assim, mas ela é feita, como se diz, como se fosse, não sei se os irmãos lembram daquela história daquele pódio. Aqui é a perfeita, aqui é a agradável e aqui é a boa. Todos nós temos essa opção diante do Senhor, de termos a vontade. Um exemplo, mas eu fiz algo conforme a vontade de Deus. Não, ali não era a vontade de Deus, ali era a minha vontade, porque ela foi boa. Mas ela foi agradável. Não, nós estamos fazendo aqui de qualquer jeito porque nos convém. Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela está em todos esses dois, só que ela é maior. Um exemplo, aí citei alguns textos aqui, e falando a respeito, né, de espíritos familiares. Gênesis, acho que eu vou colocar esses textos aqui. Gênesis, capítulo 26, do versículo 1, se não me engano, até o 3. Ele fala a respeito de, eu vou citar alguns poucos versículos aqui, mas para que tenhamos uma maior compreensão a respeito disso. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, foram a Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não lhe desças ao Egito, para habitar na terra, e vá habitar na terra que eu lhe disser. Se Isaque tivesse ido para Gerar, essa seria uma boa vontade, porque ele poderia ir para lá e ficar bem. Se ele não tivesse ido e não fosse para o local onde Deus queria que ele fosse, seria uma vontade agradável, porque ele não foi para onde Deus falou que não era para ele ir, ele foi para um lugar semelhante. Mas a vontade perfeita de Deus era que ele não fosse. Por quê? Porque mais na frente aconteceu, né, ou melhor, anteriormente aconteceu com Abraão. E também aconteceu, né, eu não vou citar os textos que os irmãos eu sei que conhecem, mas então eu vou, como se diz, lapidar a história. Quando Terá, que era o pai de Abraão, em Gênesis capítulo 11, no final do capítulo, ele diz que Deus apareceu para ele e mandou ele sair. Aí ele foi com a família dele, só que no meio do caminho ele parou em Gerar, e lá ele morreu. Porque aquela não era a vontade de Deus. Eles saíram para ir para Canaã. Se ele fosse para Canaã, Canaã seria a vontade perfeita. Mas ele parou por causa de que era uma coisa boa ou agradável para ele. E Deus não agradou, no caso ele morreu e continuou com Abraão. Posteriormente, eu quero dizer a respeito do espírito familiar, é que aquele demônio, né, aquele ser espiritual, que nós estamos falando de angelologia, é por isso que eu estou citando essa história para a gente entrar com esse texto, com essa ideia, que quando eles apareceram e eles chegaram e falaram para Abraão, Abraão temeu dizer que Sara era sua esposa. Posteriormente, a mesma coisa fizeram com Isaque.
Isaac estava em determinado local, e aqui era esse texto, onde ele disse: eu vou para Gerar, e Deus falou: não, você não vai para o Egito. E ele queria descer, se ele descesse lá era bom, porque ele era mercador e tudo, mas não era a vontade de Deus. Então, espíritos malignos tentaram induzi-lo, a gente chama de demônio, né? Induzi-lo para que ele fosse ao Egito. E se ele assim o fosse, posteriormente nós lembramos que vieram, né? Abimeleque chegou e falou para ele, falou: e essa daí? Ele falou: não, ela é minha irmã. Então aquele mesmo espírito que apareceu na vida do pai dele, apareceu na vida do vô dele, né? Veio no pai, veio nele, e Jacó quebrou. Era como se fosse uma maldição hereditária, mas Jacó estipou. E nós vamos falar hoje a respeito dos territórios, né, desses seres espirituais, não apenas dos anjos, mas quando a gente fala de principados e potestades, a gente sempre tem-se a uma coisa maligna, mas Deus também tem as suas hostes celestiais do bem, e uma se opõe à outra. Nas regiões celestes nós vamos meditar um pouquinho sobre essa ideia aí. A Bíblia diz, né, tá, e aí agora é a hora que a gente vai começar a rir. Vocês chegaram a ver aquela apostila, aqueles desenhos que eu coloquei lá no negócio, lá no grupo lá, que lá fala a respeito do Éden celestial. Então nós vamos começar daqui, que aqui eu quero ver se eu deixo só as passagens. Aqui a gente faz uma representação da Jerusalém. Aqui era o Monte Sião. Aqui ao redor, né, tem o rio, né, de Sion. Aqui era onde Lúcifer, né? Eu vou desenhar ele mais ou menos assim. Não é ele, aqui é como se fosse o anjo, né, os querubins. Assim, no primeiro desenho do Monte Sião. Nós estamos no segundo, a iniquidade se achou muito louco. Sim, é a figura número 2, né? Exato. Só para os irmãos irem se atendo aí. Então aqui ficavam-se as congregações. Não sei se os irmãos, né? Eu estou simbolizando congregação. Aqui é só o rabisco. Lá tem um desenho, aqui é só o rascunho. Está melhorando. Não, se evoluiu muito. Deus está aperfeiçoando. Da primeira aula eu te mostro o vídeo dos seus desenhos. Maria, eu faço ideia. Então, é como se fosse aqui, ficavam os anjos. Isso daqui é uma simbologia, onde a Bíblia diz que, a respeito dos anjos, né, lá de Apocalipse, escreve ao anjo da igreja, né, que está. Por quê? Porque Deus fazia uma referência a essas congregações, as congregações dos santos, dos anjos, né, que eles ficam no pé do Monte Sião. E nesse tempo aqui, Lúcifer, ele tinha uma obrigação, que era pegar essas pedras afogueadas que eram produzidas pelos anjos, e ele era o querubim ungido que poderia subir até a presença de Deus. Nós sabemos também, mas na frente nós vamos ver, que os serafins, né? Eu estou só simbolizando aqui o anjo, tá? Eles ficam por aqui, acima, né? E eu vou falar porque só tá nós aqui, então sinto mais à vontade da gente. Eu não me preocupe em falar tudo que está ali na ordem, né? Como se diz, para que nós tenhamos um entendimento melhor. Já vou logo dizendo aqui. Os serafins, como diz lá em Isaías, no capítulo 6, diz que eles tinham 6 asas, né? Então, exatamente, ó, 2 asas eram para o rosto, 2 os pés e 2 voavam. O que isso quer dizer? Essas 2 do rosto simbolizavam reverência. Eles estão acima de Deus. Eles habitam num local acima de Deus. Porém, eles cobrem o seu rosto, mediante a sua reverência diante de Deus. E os seus pés simbolizam o quê?
a sua servidão, a sua obediência. Por quê? Porque eles são servos. Então eles tampam os seus pés, eles não se movem dessa forma. E já no caso voavam, quer dizer o quê? O seu agir. Então, veja algo interessante aqui. 2/3 deles são ligados a... Como é que eu posso dizer? O que eu falei, eu deixei aqui. 2/3 estão ligados à honra. A honrar a Deus. E somente 1/3, né, se a gente for simbolizar, somente 1/3 está ligado à sua obra. Obra. Ação, entendi. Obra ou ação, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu disse operar. Mas você veja que, se nós fôssemos fazer uma comparação entre os querubins e os serafins, num ponto de vista mais óbvio, nós imaginamos que os querubins têm maior galardão que fazem mais. Maior galardão, exato. Eles é como se eles, como é que eu posso dizer, tem mais qualidades, né? Porque se nós formos ver, e isso aqui, né, eu gostaria de ver, apesar de que nós já vimos, né? Então eu vou só lembrar, Ezequiel capítulo 1, do versículo 1 até o 10, tem as qualidades dos querubins. Aí lá diz que eles têm pés ligeiros, eles têm 8 asas. Por quê? Porque para cada rosto ele tem 2, e as mãos apalpam, né? Elas fazem assim como reverência ao Senhor. E cada lado seu, eu não vou, né, não sonho nem fazer isso daqui. Um lado ele tem um rosto de homem, do outro ele tem um rosto de águia, do outro ele tem um rosto de boi, e do outro ele tem um rosto de boi, águia, homem e o leão, né? Simbologia dos 4 evangelhos, exatamente. E eles têm esse tanto de asa. A Bíblia diz que dentro deles, por fora, são como escamas no seu corpo. E essas escamas, na verdade, são olhos. Então, um ser cheio de olhos tem 8 asas, pelo menos 2 a mais do que os serafins. Ele tem muitos pés, no caso, pé de carneiro, que também são servos, né? Mas eles sustentam o trono, né, da plataforma do trono da graça de Deus. Ele está por baixo, porém, eles fazem muito mais do que os serafins, porém os serafins têm maior honra diante de Deus do que eles. Por quê? Só isso aqui. Os querubins, 2/3 deles são obra, e 1/3 é honra. Já no caso dos serafins, 2/3 é honra e 1 é obra. Mas nós vemos mais falar dos querubins do que dos serafins. Um exemplo: quando é que você identifica o querubim dentro do tabernáculo? Sem ser na arca. Logo na entrada, quando tinha o véu, a Bíblia diz que era desenhado querubins no véu. Então, o querubim, se nós formos analisar, né, voltar ao tempo passado, você veja que quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, ele colocou 2 querubins ali. O que o querubim faz? Ele detém a glória de Deus. Só se entra na presença de Deus se passar pelo querubim. E não é diferente. É como se fosse aqui, ó. Tem aquela. Aí aqui a gente tinha que fazer um outro, né? Eu só estou citando aqui porque eu sei que os irmãos já conhecem essa ideia, né, que a gente tem aqui. Então vamos fazer de conta que aqui é o querubim e aqui era a plataforma do trono, né, onde ficava o Senhor e Cristo, no caso hoje, né, sentado ao trono e tal.
Então os querubins ficam ao redor, e aqui fica o Monte Sião. Nós sabemos que tem, né, o altar de incenso aqui diante dele. Não, o altar fica aqui, próximo da plataforma. Esse aqui é como se fosse esse, e esse daqui é esse trono, né? Eu sei que os irmãos já conhecem isso, então eu estou só adiantando aqui para a gente não perder tempo a respeito disso, também porque eu não sei desenhar, né? Então não vai ajudar muito. Mas enfim, quando os querubins, se a pessoa fosse entrar na presença de Deus, ele é barrado pelo querubim. Os serafins estão aqui em cima, voando de um lado para o outro, né? Falando santo, santo, santo é o Senhor, né? Santo, santo, ele não incansavelmente fazendo isso. A Bíblia diz que do lado, né, estão os anciões, 24 anciões. E eu não sei se os irmãos já viram falar a respeito, que Ezequiel também fala, que aqui no Monte das Congregações, nesse rio aqui, existe a árvore da vida. E a árvore dá 12 frutos. Cada fruto desse representa um mês, e cada mês é um tipo de bênção que Deus dá para o seu povo. É como ele fala lá em Salmo 91, onde fala das 12 provações do cristão. Nós passamos por 12 provações durante o ano. Depois você analisa lá, você vai ver essas coisas espirituais, às vezes estão um pouco escondidas, mas ela acontece. Nós passamos por ela e muitas vezes nós não vemos durante o ano, né? O laço do passarinheiro, né? Muitas vezes nós passamos ao lado da sombra da morte, nós passamos pela, como é que eu posso dizer, por todas aquelas aflições que ele tem ali, são algum tipo que nós passamos durante o ano. Sim, é porque nós vivemos como se esse mundo não existisse, a verdade é essa, né? Esse reino espiritual. Então por que eu estou falando isso? Quando alguém fosse se aproximar da glória de Deus, o querubim lá no Jardim do Éden tinha uma espada flamejante, e ela impedia que a pessoa se aproximasse, e todo aquele que se aproximasse, ela o transpassaria, quer dizer, morreria. No caso de Cristo, a Bíblia também diz que ela transpassou e ele subiu, né, em Edom, lá em Isaías, ele chega a citar sobre isso, nós já falamos isso em outro tempo. Mas quando o homem chega para se aproximar de Deus, ele tem que passar pelo querubim, e dificilmente ele passava. Um exemplo que nós temos de que as pessoas não passavam pelos querubins. Caim tentou, não foi? Oi? Caim tentou. É só que Caim deu sorte, que ele falou com o Senhor, né? Ele falou com o Senhor e o Senhor não permitiu. Mas se ele tivesse entrado ali, talvez o negócio tenha ficado estranho para ele. Quer ver um exemplo? Os anjos prescrutam. Mas eu sei que tinha colocado aqui, mas está aqui. Onde ele fala, está aqui, ó. Aqui eu virei a página errada. Aí é que vamos entrar na apostila, né? Na página 47. Agora é a página mesmo, viu? Pode ir. Que agora eu dei uma olhada nela lá. Mas é como eu falei, eu não gosto de estar lendo aqui. Para mim, né, no caso, os irmãos leriam a apostila em casa, e aqui nós falaríamos de algo semelhante à apostila. Ou tirássemos algumas dúvidas, ou acrescentaríamos alguma coisa, né, mais visível diante da apostila. Aí ela fala no tópico 1, né, a classificação dos anjos. Né? O tópico 1, que ela fala dos querubins, né, tem 8 mãos, 2 sobre cada asa, e uma leitura, né, desprendida da sua impressão, que tem 2 mãos. Tá, aí o 2, os serafins. Na obra específica dos serafins, eles têm muitas vezes, são confundidos com querubins, eles cuidam da santidade de Deus. E os querubins estão ligados ao trono, e os serafins ao altar de incenso celestial. Vemos que os serafins no altar de incenso cuidam da santidade de Deus e do altar de incenso. Lá em Apocalipse capítulo 8, né, versículo 3 fala sobre isso. Tá? Por que eu falei a respeito dos querubins? Porque os querubins estão ligados ao trono, à presença de Deus. 47. Falou 41. Não, 47. Aí os querubins, né, eu não preciso 2 lá, porque o primeiro é querubins, tem as asas, aqui tem um texto de Isaías que referencia eles, né, e lá embaixo, lá no 2, lá que eu estou falando a respeito disso.
Então, no caso do querubim, o que eles faziam? Eles guardam a presença de Deus, né? Eles guardam. Lembra dos filhos de Arão? Quando eles foram oferecer sacrifício, né, diante do Senhor, e não lhes era permitido fazer. Quem foi que matou eles ali? Foram os querubins. Porque os querubins impedem que as pessoas se aproximem de Deus. É como se fosse o segurança de Deus, né? Nem tem por aí, né? Segurança das autoridades, a gente tira, né? Os oficiais, pronto, exatamente. Os agentes oficiais. Não mataram Saulo. Hã? Não mataram Saulo. Deus de vez em quando tinha uns relampejos, né? No Antigo Testamento. Mas um exemplo, né? Tem os filhos de Arão. Um exemplo, o outro, Uzá, quando tocou na arca, a Bíblia diz que ele foi fulminado naquela hora. Quem os matou foi os querubins. Por que eu digo isso? Nenhum de nós pode se vangloriar, se ensoberbecer ou se exaltar pelo conhecimento, pela obra ou não importa o que quer que seja. A Bíblia fala em Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. E ele diz que a minha glória não divido com ninguém. Quem é que cobra isso? É os querubins. Eles não permitem. Por que Paulo tinha um espinho na carne? Era justamente para isso, para que ele não se exaltasse, não se soberbecesse, que ele não se vangloriasse diante dos demais pela revelação que ele recebeu. Vamos ler a Bíblia. Mas tá quente, não dorme assim não. Tem que esfriar. 2 Coríntios capítulo 12. Aqui nós vamos ver uma história que muitas vezes a gente acha que não, mas na antiga igreja, né, eu digo antiga porque tem muito tempo isso, na igreja primitiva, ele fala dessa história, né, de que, no caso aqui, ele está citando Paulo, né, que foi um homem que foi arrebatado, que se no corpo fora no... ele não teve nem coragem de dizer que era ele. Mas todos nós, ao lermos, nós sabemos que é ele, mas ele não se exalta. Por quê? Porque a ele foi dada revelações que não era lícito de falar, e se ele falasse, esses, vamos dizer, seres espirituais, não estou dizendo os querubins, mas no caso do maligno, o impedia que o falasse. Porém, os seres espirituais do lado de Deus não lhe permitiriam que essa glória fosse perpetuada. Diferente de Pedro, Tiago e João. Porque eles se exaltavam. Porque eles tiveram algo que nenhum dos outros apóstolos tiveram. E eles jogavam isso na cara de Paulo. E Paulo, por certa vez, ele chuta o balde. E eu acho interessante, eu gosto dessa história, é porque justamente quando você lê a Bíblia com um contexto certo, você entende ela como se fosse uma carta de alguém escreveu para você. Nós aqui, né, temos uma certa idade e eu acho que ainda estamos do tempo da carta, né? Que você recebia uma carta, aí lá naquela, você ficava esperando quando chegava ali, você ficava viajando naquela letra, diferente do e-mail hoje. Primeiro o cara manda um e-mail, você lê aqui, você já responde e tal, fica por isso mesmo, né? Uma coisa muito mecânica e tal, automática quase. Já no caso da carta não, e a carta nesse tempo, ela tinha muito mais, vamos assim dizer, sentimento do que tem hoje. No caso aqui de Paulo, veja bem como ele começa, a partir do versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 12. Sim, eu conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Desse tal homem me gloriarei, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Quer dizer, esse tal homem pode até se gloriar, mas só dentro dele e por ele mesmo. Um exemplo: você veio para a igreja, Deus te abençoou, você fez um trabalho extraordinário, muitas coisas aconteceram, enfim, Deus te usou. Você não pode se vangloriar.
Ah, mas eu comento com minha esposa. Ela é sua carne. Você pode comentar com ela. E ela é seu espelho. Não sei se já aconteceu com vocês. Vai ter hora que você vai, você não devia ter falado isso. E não sei o que e tal. Então assim, ali é sua carne. Você pode comentar a respeito disso. Com outra pessoa, você está se vangloriando. Aí o apóstolo Paulo está falando, esse homem pode se vangloriar. Eu poderia me gloriar em mim mesmo, se não nas minhas fraquezas. Aí o porquê que Paulo fala isso, né? Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. Aí ele continua a história. Aí vai lá para Gálatas capítulo 2 e você vai ver essa pequena história. Nós não estamos falando, né, da teologia do Novo Testamento, mas nós vamos ter uma visão a respeito do que Paulo fala, que muitas vezes a palavra tem um certo sentido, que às vezes ficou oculto a alguns. A partir do versículo 5 de Gálatas capítulo 2. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos de sujeição. É porque essa minha tradução aqui está complicada. Cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Pois é. Acho que essa tradução não muda não, mas que Bíblia para a Bíblia. Não, mas ela tem outras traduções aqui. É porque é só ela que diz assim, pois não me deram nem uma hora sequer. É só isso só, que no caso é. Pois é, aí eu estou com a... Não, tem aqui também. Mas, assim, enfim, isso aqui a gente vai tranquilo. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Aqueles que pareciam ser influentes, que tinham no passado sido, isto não se faz diferença para mim. Aqui, Paulo está falando de Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles se achavam mais do que os outros apóstolos. Por quê? Porque ele foi chamado para ser o apóstolo da circuncisão? Não. Porque eles subiram no monte da transfiguração e viram Cristo glorificado. E nenhum dos outros viram. Então eles se achavam mais do que os outros. Eles se achavam, sabe, os apóstolos, né, daquele tempo. Os prediletos, e até mesmo porque o Senhor também os chamava e tal. Aí o apóstolo Paulo está falando aqui, ele falava, poxa, eu estive com eles, e lá eles não me deram nem uma hora sequer, me deram oportunidade. Aí ele continua falando aqui do versículo 6, aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, isso não fez diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esse que apareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Por quê? Porque eles viram Cristo glorificado lá no monte, né, da transfiguração. Isso para mim não acrescentou em nada. Pelo contrário, eu tenho maiores revelações do que eles. Aí ele continua falando, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Portanto, Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para os apostolados aos gentios. Enquanto reconheceram a graça que em mim tinha sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita para mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal e concordaram. Ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos, e a nós recomendamos apenas que não esquecêssemos dos pobres, porque também não tenho me esforçado para assim o fazer. Talvez essa história fique um pouco mais agraciada quando ele fala aqui no versículo 11, quando porém Pedro chegou em Antioquia, eu o enfrentei face a face, porque a sua atitude era reprovável, e eles não se achavam dignos de ser reprovável. O contexto da história os irmãos conhecem, e como diz lá em 2 Coríntios, né, 12:7, e aqui é só para a gente ter esse termo desse contexto aqui, 2 Coríntios 12:7. E não somente com a vinda dele, mas também semelhante à constatação de Tito. Eu acho que já era outro texto, acho que era a primeira. Mas enfim, Paulo dizia que ele não deveria se exaltar, se ensoberbecer, se
como é que eu posso dizer, ensoberbecer pelas revelações que a ele tinha sido dado. Ele disse que ele tinha que se alegrar pelas provações, pelas tribulações e pelas aflições que ele tinha passado por amor do Evangelho, e não por aquilo que ele tinha recebido de Deus, que era o que Pedro, Tiago e João fazia. Por que nós estamos falando isso relacionado aos querubins? Porque os querubins não permitem que a glória de Deus seja, vamos assim dizer, distribuídas. Espiritualmente, vamos assim dizer, Paulo conhecia algo que Tiago, Pedro e João não conheciam. Ele mesmo, quando cita, nós vemos ele com esse tom de certa humildade, mas nós logo identificamos que era ele. Quando ele fala, eu conheci um homem que há 14 anos subiu aos céus, né, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, que viu coisas inefáveis e tal, e ele fala de coisas, as revelações que ele deu para os irmãos que estão na igreja de Éfeso. Vocês, nós somos, né, no versículo 1, no capítulo 1, logo no início ele fala, nós que recebemos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele diz que nós, como igreja, nós já recebemos todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos. Por que ele divide todas as sortes de bênçãos? Um exemplo, primeira bênção que a pessoa recebe diante do Senhor, ela é dividida em pelo menos 3 classes, né? A primeira, ele divide dizendo que nós recebemos o perdão dos pecados. Através do perdão do pecado, nós recebemos uma segunda, que é o que? A regeneração. Em que sentido vem a regeneração? Vem através da justificação, da redenção e da santificação, de graça. Nós não fizemos nada, nós recebemos essas bênçãos. A primeira bênção é a da criação. Que sentido? Tudo aquilo que Deus criou, nós temos direito de desfrutar. Nós não somos submissos, nós não somos presos, nós não somos escravos de nada. De nada. Por quê? Porque tudo que Deus criou foi para o nosso deleite. E nós, quando aceitamos a Cristo, nós somos abençoados nas regiões celestiais, nós recebemos logo de cara essa revelação, que é essa bênção da criação. Deus nos resgata tudo, Ele nos permite que nós possamos desfrutar e não sermos escravos, né, do vinho, do tabaco, né, de tantas coisas, que da folha da cocaína, que tem escravizado tantos. Nós somos livres, totalmente livres dela. Nós não somos escravos dela. Por quê? Porque nós somos libertos, nós recebemos essa bênção. E depois vem a segunda bênção, que é a da regeneração, que é onde nós recebemos pela fé a santificação, a regeneração e essa, como é que eu posso dizer, a própria redenção, em dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus. Um exemplo, quando nós aceitamos a Cristo, por sermos salvos, existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Sim, só que se nós permanecermos em Cristo, entre aspas, né, ainda que pecando, Ele nos santifica. Em que sentido? Um exemplo, quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente, independente do que a gente fizer, Ele nos santifica. Nós somos santificados, sabe? Não é uma coisa progressiva, não. Nós recebemos da mesma forma que a salvação vem por nós confessarmos, a santificação também. Porque se fosse assim, a bênção não seria completa. Não, você fez isso, agora você vai ter que fazer isso, porque senão você não vai chegar lá. E Deus não é assim. Automaticamente nós temos que ter a fé de que, como diz a terceira bênção, nós estamos nele. E como é que eu sei que nós estamos nele? Um exemplo, as mulheres é mais fácil entender isso, essa ideia que eu vou citar. Quando, né, não são todas, mas a maioria. Um exemplo, quando eu me aproximo de Cristo, de Deus, o Pai não me vê, Ele vê Cristo em mim. Ele olha para mim, não eu, mas Cristo. Eu estou revestido e Ele está me vestindo. Eu me revisto de Deus e Ele como se vestisse em mim. E nós entramos na presença do Pai. Um exemplo,
uma mulher grávida, ela chega diante de Deus ou de você, você não está vendo o filho dela, mas você sabe que tem um ser ali dentro, e aquele ser tem vida própria, tem vontade própria, tem ações próprias, mas ele está na mãe. Aí Cristo nos dá um outro exemplo, né? Esse aqui eu citei como exemplo para que nós falássemos da videira. Nós somos a videira, ele é a videira, nós somos os ramos. Só que nós somos os ramos de uma, como é que ele fala? De uma árvore brava, né? Ele tem uma citação, nós somos enxertados, mas ele dá um nome para essa árvore aí, né? Que ela foi enxertada na videira. E por ela ter sido enxertada na videira, a seiva da videira produz vida nela agora, a tal ponto de não apenas ela ter vida em si, mas de produzir vida para outros. E isso quem fez foi Cristo, não fomos nós. Ele que veio, nos tirou e nos enxertou na videira, e através de nós agora a vida flui, porque nós estamos enxertados na videira. Tá? Os serafins, nós falamos, o arcanjo. Tá. Qual é a ideia que os irmãos têm a respeito do arcanjo? Já tiveram ideia do tamanho do arcanjo? Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. Aí tem muitos que pensam, mas arcanjo é só Gabriel, melhor, Miguel. Mas será que é só ele? Capítulo 10. A revelação de Jesus Cristo que ele... Exato. Aqui a gente confia demais no eletrônico e às vezes ele nos segura. Capítulo 10, veja só. Depois que avistei outro anjo poderoso que descia dos céus, estava ele envolto em uma nuvem, e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo. Você consegue imaginar isso? Um ser que estava envolto numa nuvem, havia um arco-íris sobre a sua cabeça, a sua face era como a luz do sol, e as suas pernas eram como duas colunas de fogo. E segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou um pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com uma grande voz, com um forte rugido de um leão. E assim que ele ergueu o seu clamor, 7 trovões soavam suas poderosas vozes. E quando os trovões terminavam de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz que me ordenara: guarda os 7 trovões que disseram e não as escreva. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita em direção do céu e jurou por aquele, né, que vive, que criou os céus e a terra e tal. E com a voz do 7º anjo, quando esteve a soar uma trombeta. Tá, versículo 8. E então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei para que lhe desse o livrinho. E ele declarou: pega e come. E ele é amargo no estômago, todavia ele é como mel na sua boca. E peguei o livrinho do anjo e comi e tal. Esse ser era um arcanjo. Diferente de que muitas vezes a gente pensa que, um exemplo, não, só Miguel que é o arcanjo. Miguel disse: eu sou um dos assistentes que assistem Deus. Eu sou um dos que estão diante do Senhor. Existem outros. Querubins, veja bem um exemplo. Lúcifer. E aqui a gente entra um pouquinho em angelologia. Os anjos, é porque está na apostila, irmão, eu não quero ver a apostila. Os anjos, eles não têm autoridade sobre os outros anjos de repreender.
Lembra que Miguel disse para Lúcifer: o Senhor te repreenda. Ele não tem autoridade para repreender o outro. Ele tem hierarquia. Só que no caso de Lúcifer, ele não podia ter. E já Deus nos deu autoridade. E aqui eu queria chegar. Apesar de que botei e agora que caiu a ficha. Olha como era no Antigo Testamento a ordem hierárquica. Tá, aqui Deus, aqui eu, tá, Deus, os anjos, e aqui a gente tinha que, no caso se ele descesse mais aqui, vou colocar dessa forma aqui. Deus, vamos fazer assim. Aqui são as hostes, Aqui está a terra. Aqui são as regiões celestes, contendo daqui até aqui. Essa é a separação. Tem uma figura lá também baseada nisso aqui. Esses daqui são, eu me confundo nessa hora aqui, potestades, principados, tronos e dominadores. Tá, vamos entender. O que acontece nessa história aqui? Primeiro, quem é? Deus, Primeiro. Segundo, os anjos. E terceiro, quem é que vive na terra? Os homens. Como é que está essa ordem agora no Novo Testamento? A Bíblia diz em Hebreus que Deus o fez um pouco menor que os anjos. Então a ideia que tem está aqui. Só que agora em Cristo Jesus nós estamos em Cristo, como diz Paulo em Efésios, nas regiões celestiais. Quem é que está aqui agora? Jesus. E nós todos juntos. Aí é o problema. Jesus está lá, se nós estamos nele, os anjos não estão mais acima de nós. Nós estamos acima dos anjos. Deus colocou os homens aqui. E os anjos aqui. De onde é que eu tiro isso? Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. Tronos. Eu vou ratear isso daqui agora, 22. Versículo 8. Na verdade é o 9. O 8 eu estou citando é só para não perder o contexto. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Aqui ele está falando de tudo que aconteceu. Quando ouvi, prostrei-me aos seus pés do anjo que revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou, em outras traduções, me advertiu, me repreendeu. Ele disse: olha, não faça isso, eu sou teu conservo, e dos teus irmãos profetas, e de todos que guardam as palavras desse livro. Adora somente a Deus. Dá para entender que o servo é um, conservo está abaixo do servo. E aqui o anjo deixou bem claro: eu sou teu conservo, não apenas de você, mas de você e de todos aqueles que servem a Deus. O conservo é Deus vezes serve. Ele serve a Deus e serve aos homens. E serve os homens. Então, como é que funciona essa história aqui de principados, potestades? Isso daqui é como se nós fôssemos ratear, um exemplo, Aqui são as regiões celestes.
Nós já falamos uma vez sobre isso, né? Vamos aqui dizer aquele... Como é que é o nome? O Vale da Sombra da Morte. Deixa essa divisão, né? É. Bazan, os touros de Bazan. Tem também aquele... Não é o nome? A Eira, né? E tem um outro, que é o Rio Jordão. Rio Jordão. Beleza. Aqui ela é dividida em classes. Um exemplo, na Terra, aí aqui nós vamos subindo nas regiões celestes, para que os irmãos vejam. Um exemplo, os principados, todos esses, eu vou subir aqui por completo, e depois a gente apaga. Você vê como é que funciona essa história aqui. A potestade, ele domina por um determinado terreno. Imagine isso aqui de uma forma geográfica. Tem um globo, aquelas partes do latitude, longitude e tal. Então aqui, a potestade, vamos assim dizer que ele domina até aqui. Posteriormente, vem o principado, que não domina apenas a potestade, ele domina até aqui. É como se ele granjeasse um campo a mais. Tipo um exemplo, aqui, potestade, ele é senhor dessa região. Vamos aqui dizer um exemplo de uma família, de um bairro, de um setor, né? Vamos aqui dizer, esse aqui é o setor, vamos botar aqui expansão e P-Norte, um exemplo. Então tem uma potestade que domina sobre esse setor aqui. Acima deles, não, vamos aqui dizer que aqui é só um, não é só aqui está certo. Aqui é só a potestade. O principado, ele domina sobre esses dois setores. Vou botar aqui Ceilândia. E aqui vamos dizer P-Norte. Então, Ceilândia, vamos aqui dizer que a Ceilândia é bem mais abrangente. Então, esses demônios de potestades, eles estão debaixo da autoridade desses principados. Aí junta aqui mais outros principados, que já tem essa, vamos assim dizer, esse território, né, de tronos. Aqui tem um que domina sobre todos esses aqui. Posteriormente vem os dominadores, né? Que é como certa vez ele falou lá de Daniel. Houve um príncipe da Pérsia que veio até mim e tal, e depois eu chamei o arcanjo e tal, que veio e lutou a meu respeito. Então esse aqui é senhor de todo esse terreno aqui. Então é como se fosse Brasil e o outro Brasil. Aí um exemplo territorial, né? A gente chama um exemplo. Uns setores, vamos assim dizer, bairros, por exemplo, bairro, cidade, estados, países. Nós, veja bem, isso tem me inculcado esses dias. Não sei se é porque eu estou estudando, voltando a lembrar disso aqui. Quando Jesus subiu, ele disse, abra sua Bíblia aí, João. De vez em quando eu aperto isso lá em casa, mas não adianta. Não adianta. João, capítulo 20. Senhor, tem misericórdia. Não é João, não é Mateus. Mateus 28. Todo mundo é discípulo. Uma hora nós chega lá. Deus tem misericórdia de nós. Eu tenho que deixar marcado, que aí depois quando eu vejo aqui, tá. Deus divino, prostrado, então Jesus se aproximando dele e segurou. Tá vendo? Essas traduções aqui complicadas. A partir do versículo 18, ele diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, os assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Continuando: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, ensinando a obedecer tudo quando vos tenho ordenado e tal. Lá em Marcos ele fala, expulsando os demônios, e esses sinais seguirão aos que crerem. Se nós estamos em Cristo
E se nós temos a autoridade dele, que ele nos deu, por que esses principados, dominadores, donos, potestades estão subjugando a igreja? Jesus deixou bem claro, ele falou: estes sinais seguirão aos que crerem. Quando Jesus se aproximava, os demônios corriam de Jesus. Lembra do Gadareno? Sim. Rapaz, Senhor, pelo amor de Deus, não vai isso. Me tira daqui, não, Senhor, agora não, né? Nós temos essa mesma autoridade, porque, como diz Paulo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes e Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Os seres espirituais estão debaixo da nossa autoridade, não nossa, nós, Cristo em nós e nós revestidos dele. Tem esse pequeno detalhezinho aí, mas enfim, quando nós atentamos para isso, nós imaginamos como, lê aí, Lucas 10:17. Quando os discípulos saíram, que eles voltaram, eles falaram assim: Senhor, até os demônios se submetem à tua voz. Nós expulsamos demônios. Aí Jesus falou: olha, vocês não se alegrem com isso, porque vocês têm que se alegrar que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas Jesus disse algo aí no versículo 17. O que ele falou aí? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Por quê? Porque ele saiu da terra e foi até os céus nos acusar. Só que os discípulos estavam, eu não vou dizer imbuídos, eles estavam debaixo de uma ordem de autoridade. Lembra do centurião? Quando ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas se tu enviar uma palavra. Entendeu o que é o princípio de autoridade? Nós também estamos debaixo dessa mesma autoridade que o centurião falou para Cristo. Só que nós não atentamos para isso. Nós vivemos como se o mundo espiritual não existisse. E a verdade é que ele é muito mais real do que o que nós vivemos. Ele, na verdade, é o real. Nós estamos aqui simplesmente amadurecendo a nossa alma para que ela possa viver eternamente. E da maneira que nós amadurecemos ela aqui, nós teremos uma proporções eternas. No caso, de Jesus, quando ele viu Satanás caindo como um raio, quem era Satanás? Satanás é o líder de todos esses aqui, Ele é o cabeça aqui. Ele é o líder, ele que corrompeu 1/3 de todos que estavam no céu. Então, para cada 1/3, para cada um demônio, existe no mínimo 2. Quando a Bíblia fala de querubim, você vê um exemplo da arca, tem 2. Era para ter 3, um caiu. Simbologia, Então, para cada serafim que caiu, existem 2 que permaneceram. Nós temos anjos que são nossos conservos, que estão diante de nós para fazer aquilo que nós determinarmos nas regiões celestiais. Mas quem de nós já parou uma vez e ordenou um anjo para lutar em nosso favor? Vamos ver aqueles que hoje da guarda é só do católico. Aí é que tá. Eu tenho até umas passagens aqui. Veja lá em Mateus capítulo 4, sim, versículo 11. A Bíblia diz que os anjos, depois os anjos vieram e serviram a Jesus. Aquela passagem é porque Mateus 4. Mateus 4, mas em Mateus 18, 10, isso aqui estava tudo aqui, o negócio aqui a gente vai pulando e não sei se às vezes é bom, pular dessa forma. Mas 18:10 diz:
Tende o cuidado para que não desprezais qualquer um desses pequeninos, pois eu vos asseguro que os seus anjos nos céus veem continuamente diante de meu Pai Celestial. Quer dizer, tudo que nós fizermos contra os pequeninos, aqui ele estava falando de crianças, mas nós entendemos que pode ser qualquer um pequeno diante dos homens, diante de Deus, para eles, os anjos que estão com ele, estão escrevendo tudo que nós fazemos e que eles fazem, que estão diante de Deus. Um outro exemplo, no versículo 1 e 2. Naquele momento os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus disse, chamando uma criança, colocou-as no meio deles. Então até uma criança é maior do que os discípulos. Por quê? Porque os anjos se alegram quando uma dessas se converte. Pode ser crianças na fé também, né? Os anjos também, mas eles têm anjos, né? O caso que você citou, o anjo da guarda, né? Uma coisa que aconteceu, e aqui a gente encerra, em 2 Reis, no capítulo 13, quando Eliseu morreu. Antes Elias morreu. E quando Elias morreu, o que a Bíblia diz? Elias falou: olha, se tu me vires quando eu subir, o que Elias viu? Anjos. Senhor, meu Senhor, carruagens de fogo e anjos, né, te separam, meu Senhor. E ali caiu a túnica de Elias. Depois, quando Eliseu morreu, em 2 Reis, no capítulo 2, ninguém recebeu a túnica de Elias. Ninguém clamou por aquele poder que Elias tinha, né? Isso eu estou falando no Antigo Testamento. O poder da ação do Espírito Santo no Novo. Sim, eu estou dizendo assim, os anjos que ele viu, entendeu? Então, os anjos representam que, um exemplo, nós hoje, nós não buscamos essa capacitação do Espírito Santo de ordenar a anjos. Lembra que Eliseu estava sentado na montanha e os jovens e aqueles soldados, o capitão falou: moço, pelo amor de Deus, não me mata não, eu só vim aqui porque mandaram, eu temo, eu sei que Deus te serve, você serve a Deus. Aí Deus falou para ele: tem misericórdia dele, não mata, vai com ele. Aí Eliseu desceu, mas se não tinha morrido. Eliseu, que ele mandou abrir os olhos de Geazi, né? Mas quando ele todo morreu, foi Deus. Quem morreu? Foi Eliseu. Foi mais na frente aí. Então, você veja que os anjos, existem os anjos, já estava falando ali fora, existem os anjos bonzinhos e os anjos que às vezes são um pouco mais duros. Eu não vou citar por causa do tempo, né? Eu sei que os irmãos já estão cansados. 1 Reis capítulo 19, quando ele fala no versículo 5, que Elias estava, né, cansado na estrada, aí ele chegou e acordou ele. Falou: Eliseu, olha, tá aqui, ó, tem pão, tem um peixezinho, tem umas brasas aqui, tá tudo quentinho aqui, ó, pode comer, né, e fica tranquilo. Só que no versículo posterior, 7 e 8, a Bíblia diz, você encontrou aí, varão? E o anjo do Senhor tomou a segunda vez e tocou e disse: levante e come, porque será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Vê o versículo 4 e 5 aí. O 4 do 5 diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E o 6? E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Calma aí. Esse daí era um anjo. Um anjo chegou para ele e falou: olha, Elias, levanta, cara, tem aqui um pãozinho aqui, ó, tem um negocinho quentinho aqui, você está cansado? Aí Elias chegou, comeu, ficou feliz, ele falou: eu vou tirar uma soneca. Aí agora vem a diferença no versículo. Aí quem é que veio agora? O anjo do Senhor. O anjo. Quem é o anjo? O anjo do Senhor é Cristo. O anjo do Senhor é o próprio Cristo, na forma de teofania, nós entendemos, só que o primeiro veio um anjo. Tal, só que depois agora vem Cristo. A diferença, o que ele fala para ele?
Tornou pela segunda vez, tocou isso. Levante-te e come, porque será muito longo o caminho. Ó, cadê aquele tratamento? Come, rapaz, toma água, tá cansado? Ô, rapaz, coitado. Rapaz, bora, peão. É o mesmo anjo que foi diante de Moisés. Assim a gente vai dar, não sou um pouco melhor. Então, assim, existem anjos que trabalham em favor. Lembra daquele anjo, né? Me veio na mente agora. O anjo, ele trabalha com portas. Satanás trabalha com brechas. Satanás, os demônios nunca irão entrar por uma porta. Ele entra por brechas. Porque ele é sorrateiro, artista, né? Invasor. Ele é sutil, né? Ele é sorrateiro. Então, aqui a gente encerra. Agora a gente encerra mesmo. Os anjos nos perscrutam. O que quer dizer isso? 1 Pedro capítulo 1. E aqui vocês podem até guardar isso daí. Depois eu vou citar as páginas lá da apostila. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. E eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora foram anunciadas por intermédio daquele que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Tem tradução que diz, prescrutam. Bem atentar. O que é isso? Um exemplo. Deus está no seu trono, os anjos estão aqui nessa congregação, né, dos anjos. Esses textos que eu estou falando estão lá em Isaías. Que quando eles saem daqui para trazer uma resposta para nós na terra, o anjo, ele vem, ele não sabe o que você está trazendo. Você lembra de Urias, né? Que levava a carta. Levava a carta da morte na mão dele, que ele não abriu, que ele não é doido. Do rei, que era o homem, imagina de Deus. O anjo vai abrir a carta. Mandou a carta para João. É ruim. Você vê o querubim quando ele falou, toma o livro, né, e come. Mas ele não sabia o que era. Então no caso aqui, aí, né? Mas tipo assim, estou falando um exemplo. No caso aqui de 1 Pedro, é como se Deus, nós oramos, o anjo vem, nos traz a resposta, mas ele mesmo não sabe. E ele perscruta porque ele olha para nós para ver o que Deus vai fazer. Por quê? Nós já falamos sobre isso. Ele é conservo. Também, nesse caso aqui, Efésios 3:10. Eu estou voltando a ler o livro de Efésios porque realmente a intenção dessa graça, aqui no caso de Paulo, né, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais, conforme o propósito eterno de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nem os anjos sabem o que Deus tem para operar através da igreja. Eles entregam a resposta e ficam nos observando para ver o que nós vamos fazer. E o Espírito Santo, né, hoje ele vem e fala conosco, no nosso coração, mas a Bíblia também diz que os anjos também trabalham. Os anjos são nossos conservos. O Espírito Santo te motiva, te inspira e fala, você vai fazer isso. Aí vem um principado e fala, vai nada. Eu vou bloquear, eu vou segurar, eu vou deter, mas aí cabe a nós o quê? Orarmos para que os anjos trabalhem, batalhem, pelejem por nós, enquanto nós estamos com o Espírito Santo nos revestindo de graça e de poder para poder prosseguir. Nesse sentido existem dois ministérios. Aqui dá para escrever bem pequenininho. O ministério do vinho e o ministério do pão ou peixe. Por quê? O ministério do vinho, ele é muito simples. Ele tem, um exemplo, né? Comidinha,
como nós lemos lá de Elias. E ele também tem uma comida insossa. O que o vinho traz? Euforia, alegria, né? Aquele negócio é o pão, entre aspas, é o reteté. Muito bom, todo mundo quer, comunhão, é alegria, coisa, paz, é alegria. Quem é que não quer? Só que existe um outro ministério, e esse outro ministério ele é um pouco mais complicado. Às vezes essa comidinha pode ser um exemplo, uma gororó. Assim, grosso modo, né, falando, mas você come. Eu lembro daquele filme do Capitão Nascimento, ele jogou aquela comida lá e falou para aquele cabo lá para ele comer, o cara vomitou em cima, e os outros falaram, rapaz, eu vou comer isso aqui, é doido, rapaz, é para comer agora, voa todo mundo, assim, eu estou citando assim uma ideia, né, é como se fosse nesse sentido, é como se fosse aquele arroz, né, unido venceremos, aquela feijoada de 3 dias, né, aquele mocotó que a gente gosta quando o caldo engrossa, só serve no outro dia, né, aquela comida que tem um tutano, que ela é um pouco mais forte, você empurra isso na boca de uma criança, pode dar até infecção intestinal, né? Assim, às vezes é uma comida muito forte para ela. Um exemplo, uma comida salgada. Existem palavras que você não pode falar para a igreja. Pessoas se escandalizam, é a verdade, mas elas se escandalizam. Ela não está preparada para receber aquela comida. Ela tem o quê? Que receber leite. Paulo falou, olha, muitos devem ser mestres, mas é necessário nos alimentar com os primeiros rudimentos da fé. O leite. Então o que eu quero dizer com isso? Lembra que certa vez, eu me recordo a passagem agora, Jesus multiplicou pães e peixe. Comeram todo o pão e sobrou só peixe. Por quê? Qual é mais saboroso para você? O pão ou o peixe? Está na Semana Santa aí. Você acha que o pessoal vai comprar o que para comer na sexta-feira da quaresma lá no final? O peixe. Só que tem uns peixes que é saboroso, mas tem espinha. E se ele não comer com algum cuidado, ele pode engasgar. E dependendo dessa espinha, pode lhe prejudicar. Você tá aí. Todos nós somos adultos. Quem aqui de nós sabe o que é cavalinha, né? Peixinho. Rapaz, eu não entendo, né, aqui, mas tudo bem. Você pega uma cavalinha, cozinha ela. Geralmente só vejo frita. Mas se cozinhar, as espinhas parece que aflora. Você tem coragem de deixar uma criança comer aquilo? Se comer é para morrer. Da mesma forma é a palavra de Deus. Existem comidas que na Bíblia é grossas, é salgada, é espinhosa. Só que a igreja só está preparada para isso. E aí vem aquela dura verdade. Se nós não amarmos a Deus, nós não vamos para o céu. Você não pode pregar isso na igreja. Por quê? Porque se você pregar, a pessoa pensa o que é amar. Lembra no início do seu relacionamento. Você queria ver a mulher queria ver o homem, desmarcava compromisso, fazia de tudo, se arrumava, você queria estar lá. Quando nós nos aproximamos de Cristo, era do mesmo jeito. Só que com o passar do tempo, a gente vai deixando essas pormenores. É como se fosse a paixão vai se esfriando. Mas isso não é por causa de nós. É porque nossos olhos já não estão mais fitos em Cristo. Porque se tivesse, nós não seríamos diferentes de como nós éramos quando nós abraçamos a causa. Nós não olhávamos para o templo, podia estar chovendo, podia estar fazendo sol, podia o que for. Não, eu não vou hoje, porque está nublado. Espírito de Elias, vai chover mais tarde. Eu não vou para a igreja hoje, não. Ah, porque não sei o que, pode acontecer, enfim. Mas quando é que nós estamos preparados para receber a palavra? Esse tipo de palavra, né? É que nem eu ouvi um irmão falando uma vez. É quando nós nos humilhamos para Deus. Quando nós reconhecemos que nós não somos quem nós imaginamos que somos. E isso é uma coisa que só o Espírito Santo coloca dentro de nós. Um exemplo. Quando, eu sei que isso já aconteceu, senhora. Quando a senhora se compadece de alguém e que está passando alguma determinada situação, eu digo com relação à doença, um exemplo. E você se compadece, seu coração aperta, você fala, Senhor, faz alguma coisa por essa pessoa. Jesus
Poxa, Senhor, cura ela. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu jejue? O Senhor quer que eu busque o Senhor? O Senhor quer que eu me consagre? O Senhor quer que eu... Entendeu? É nessa hora que nós estamos preparados para ouvir essa palavra e não fazer como os discípulos de Jesus em João capítulo 6. Essa palavra é dura demais. Dura Quem que essa pode palavra. ouvir esse negócio aí? Meu Deus do céu, que é doido. Não, isso não é para mim. Aí Jesus ainda olhou para os discípulos: e vocês? Ele falou: Senhor, para onde nós iremos? É como os querubins, sabe? Satanás, Lúcifer, disse como quem dissesse, né? Eu vi um livro, né, de uma escritora aí, que eu não gosto nem de falar o nome dela, mas enfim, a gente lê para ter umas histórias da Ellen White, e ela falando a respeito, né, desses seres. É como se Lúcifer dissesse: e agora, Senhor, eu tirei de você a sua adoração, porque eu te adorava e agora ninguém mais vai te adorar. E os querubins olhavam e falavam, e ele, corrompendo os seres espirituais, dizia: olha, como é que pode vocês, vai servir um ser que é menor do que nós? O ser humano, pequenos, frágeis, mortais, míseros mortais, fracos. Você vai se dobrar esses... Tem alguns temas, né, que fala até filmes, chimpanzés. E aí os querubins disseram: que eu vou, quer dizer, se reposicionaram. Nós vamos servir, se é da vontade do Senhor, nós iremos. E ainda que seja para estar ao lado dele, eu ter que servir a esses míseros mortais, eu prefiro permanecer na posição que Deus me deu. Olha, é porque nós não lemos a apostila, mas vocês não têm ideia do que tem nessa apostila. As comparações que nós temos de ser semelhante aos anjos, as comparações de que nós devemos fazer como eles. Aqui tem aquela, tudo aqui, mas aí que tá, eu não entendo isso, sabe? Não adianta, não vou massacrar vocês aqui por causa disso, até mesmo porque tem as apostilas, você pode ler em casa. Mas essa apostila, ela cita coisas, tipo um exemplo, como expulsar os demônios. Aqui tem um exemplo, né? Os 7 principados, que são as chaves de Satanás. Os principados de Satanás atuam nas ruas, que é o espírito de Beelzebul, nos laboratórios, nos hospitais, né? Espírito de familiares, nos conselhos, nos falsos ministros, o espírito de Balaão, nos 3 poderes, né? O espírito de Nimrod, no meio de comunicação, o espírito de Diana, nas artes, o espírito de Jezabel, nos poderes econômicos, o espírito de Mamon. Eu ainda não cheguei nessa página, não, eu estou lá no início. Pois é, essa é a página 77. Tudo que eu falei aqui é da página 49 para frente, entendeu? Então, assim, é uma leitura que isso é como eu falei no início aqui, é leitura para crente maduro, para quem, sabe, quer se gastar em conhecer e não aceita o estado que está, ele quer melhorar. E aí ele busca, e tem tanta coisa aqui que me falta até palavras para falar sobre isso aqui. E eu também, meu tempo já se foi. E fica aquela pergunta, né? Devemos ou não continuar? Agora sim, é uma pergunta que eu quero te fazer, né? Já que você tocou no assunto, no começo... Pode desligar aí, Gil. Pode? No começo estava muita gente, né? Aí foi